A série Harry Potter é uma daquelas que é praticamente impossível não conhecer. Mesmo se você não tiver lido nenhum livro e nem assistido nenhum dos filmes, você com certeza já cruzou com esse bruxinho por aí. E se você circula nas redes sociais, você com certeza já deve ter cruzado com a transfobia escancarada da autora da série. Ok, nesse ponto, sempre vai ter alguém pra dizer é preciso separar a obra da autora, e a gente não vai nem entrar nessa discussão nesse vídeo. Não mesmo. Em vez disso, a gente vai olhar só pra obra e ver que lá tem coisas bem problemáticas também. E talvez, só talvez, um desses problemas seja a razão pela qual essa série fez tanto sucesso. Já vamos começar com um assunto pesadíssimo: escravidão. O assunto é introduzido na série através dos elfos domésticos, que são tipo seres mágicos que vivem pra servir aos bruxos que protagonizam a série. O primeiro elfo doméstico a ser apresentado na série é o Dobby, no livro Harry Potter e a Câmara Secreta. O Dobby é obrigado a servir a família Malfoy, da qual fazem parte alguns dos principais antagonistas da série. E ele é constantemente humilhado e maltratado, inclusive sendo obrigado a aplicar punições físicas a si mesmo quando faz algo considerado errado pelos seus escravizadores. No final do segundo livro, o Harry engana o Lúcio Malfoy para que ele, sem querer, liberte o Dobby. E aí o Dobby fica extremamente grato ao Harry até o final da sua vida. Aí, tá bom, se a história dos elfos domésticos se resumisse ao Dobby, a gente não teria nada muito problemático, um pouco. Só que ela não se resume a ele. Nos livros seguintes, a gente é apresentado a uma série de outros elfos domésticos e a história se complica bastante. E quando eu digo se complica bastante, é do nível repetir argumentos usados por escravocratas reais para justificar a escravidão e até ridicularizar abolicionistas. O primeiro desses casos acontece no livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando a gente conhece a elfa doméstica Winky. Depois de ser vista segurando uma varinha, algo que é proibido para os elfos domésticos, ela é punida sendo liberta. A Winky não consegue lidar com isso, entra num estado depressivo e se torna alcoólatra. A moral da história: os elfos domésticos querem ser escravos, eles não sabem lidar com a liberdade. Aí você acha que a gente tá exagerando? Isso é dito com todas as palavras num diálogo entre os protagonistas. Quando a Hermione questiona o Hagrid sobre o Dobby, que obviamente ficou muito feliz em ser liberto, o Hagrid responde assim: tem aberrações em toda a espécie da natureza. Não estou dizendo que não haja elfo esquisito que aceite a liberdade, mas você jamais convenceria a maioria deles a concordar com isso. E aí você pode estar pensando, isso aí não tem nada a ver com a realidade, é só a escravização de uma espécie ficcional. Mas já existe muita discussão sobre como o tratamento dispensado a espécies ficcionais na fantasia pode levar a paralelos sobre questões raciais bem reais entre humanos, mesmo que não seja a intenção do autor. No caso específico do Harry Potter, isso fica ainda mais claro quando a gente percebe que o argumento usado pelo Hagrid é o mesmo que foi usado muitas vezes para justificar a escravidão no mundo real. Pois é, galera, a ideia de que existem pessoas, ou até mesmo etnias, que são naturalmente predispostas à escravidão é algo que é repetido pelos defensores dessa prática faz, milênios. A gente pode olhar, por exemplo, para o Aristóteles, que defendia no livro dele Política que existiriam aqueles que são escravos por causa de leis e convenções e aqueles que são escravos por natureza. Daí a conclusão é de que, para aqueles que são escravos por natureza, o melhor que a gente tem a fazer por eles é escravizá-lo. É que, não satisfeita em repetir argumentos escravagistas, a Rowling resolve usar o assunto para ridicularizar o ativismo e, consequentemente, o abolicionismo. Depois de presenciar os maus tratos sofridos pelos elfos domésticos, a Hermione decide fundar a Frente de Apoio pela Libertação dos Elfos, ou FALE. Essa frente não recebe o apoio de ninguém, nem dos bruxos, nem dos elfos, além do Dobby. Os livros passam a tratar o assunto como uma espécie de alívio cômico, mostrando que a Hermione era uma ativista arrogante que não devia ser levada a sério. Na versão em inglês, a ridicularização é ainda maior, porque a sigla fica spill, que é a palavra pra vomitar. Talvez você esteja aí coçando a cabeça e imaginando que a gente tá inventando tudo isso, afinal você viu os filmes e não ouviu falar de nada disso. É que isso tudo é tão absurdo que a Warner Bros, na hora de fazer os filmes, resolveu não incluir nada disso. Então não tem a história da Winky, não tem história de Fale, não tem nada nos filmes, mas tem nos livros. Já o site Wizarding World, que é um site oficial que traz informações complementares para a série, foi no sentido completamente contrário e publicou um artigo com os prós e os contras da abolição da escravidão dos elfos. Sim, tem uma seção inteira de argumentos pró-escravidão. Para piorar, o artigo se chama Fale ou Não Fale? Hermione Granger e as armadilhas do ativismo. E vamos voltar a falar do escravo que o herói herdou. O monstro havia traído o seu senhor anterior, o Sirius Black, mas o Sirius tratava ele muito mal. Já o Harry deu pra ele uma relíquia da família Black, e com isso conquistou a sua lealdade. E essa é a moral do Harry Potter. Em vez de tentar abolir a escravidão, a solução encontrada é sermos melhores senhores de escravos. Mas tá certo isso? Outro ponto político sensível que foi percebido por muitos foram os estereótipos problemáticos usados pela autora. Quer um exemplo? Até mesmo o programa humorístico Saturday Night Live apontou a semelhança entre os duendes do Harry Potter e os estereótipos antissemíticos usados contra os judeus. The woods are controlled by centaurs. The schools are run by wizards and ghosts. But who controls the banks? Jews, obviously. Little giant-nosed Jew goblins. Aí você pode me dizer, é normal os duendes serem representados na fantasia como criaturas maldosas e gananciosas. Só que o Harry Potter fez questão de adicionar a isso o fato
fato deles serem banqueiros, com narizes longos e curvados e estarem sempre conspirando sobre alguma coisa. Dessa vez, em vez de esconder o problema, os filmes foram ainda mais longe e fizeram os duendes mais parecidos ainda com as propagandas racistas dos nazistas. E ainda colocaram uma estrela de 6 pontas, lembrando a estrela de Davi, no chão de um dos bancos. A gente também pode olhar para os lobisomens, que foram apresentados como metáforas para portadores de HIV e outras doenças estigmatizadas. Ai, mas Ana, vocês estão imaginando isso, vocês estão vendo coisa. Foi a própria autora que confirmou isso no Twitter. Me perguntaram se o tratamento de Lupin poderia ser visto como uma metáfora para condições então estigmatizadas. Eu concordei que poderia. A representação dos lobisomens na saga é improblemática, para dizer o mínimo. Eles são pessoas que sofrem de uma doença transmitida pelo sangue chamada licantropia e se tornam incontrolavelmente furiosas quando se transformam, atacando todo mundo que estiver perto. Eu não sei se é um bom jeito de apresentar uma metáfora para uma pessoa que tem uma doença estigmatizada, já que acaba dando uma justificativa válida para isolar a pessoa, algo que não acontece na maior parte dessas doenças. Olha, problemático em Harry Potter pra mim tá principalmente na criadora. Fora isso, tirando os últimos filmes que são bem abaixo da média, eu evito comprar qualquer coisa que possa dar um centavo pra ela. Fora isso, sigo minha vida normalmente. Foda-se.